Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, mais uma sexta-feira e com certeza será uma sexta-feira maravilhosa para mim e para você. Você crê nisso? Eu creio, sabe? Eu creio que hoje Deus vai fazer algo diferente, como fez ontem, antes de ontem. Algo novo vai acontecer na minha e na sua vida no decorrer desse dia, tá certo? Surpresas pode Deus trazer para mim e para você. Então hoje nós vamos trazer coisas boas dentro do estudo que nós estamos fazendo, cura interior, tá certo? Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você entenda que esse estudo ele é muito importante. Talvez, pastor, mas eu não tenho esse problema de depressão, ansiedade, eu não tenho. Amém, glória a Deus por isso. Mas você conhece alguém que tem esse tipo de problema, tem esse tipo de dificuldade? Manda para alguém. Manda para alguém, porque nesse momento é importante nós podermos ajudar outras pessoas a participar desse programa, a participar dessa live, participar desse vídeo. Por quê? Porque nós estamos tratando algo muito fundamental, muito importante, que é o interior através da palavra. E falando através da palavra, eu já deixo o convite, vamos abrir a Bíblia aí, está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler dois versículos, o capítulo 7 e o capítulo 4, 18. Mas vamos começar pelo 5, tá certo? Que diz assim, pegou a sua Bíblia aí? Pronto, pega aí a Bíblia e vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, andamos pela fé, tá certo? Porque, irmãos, é importante para quem está nesse processo, esse estudo, tá certo? Que fala sobre cura interior. Esse processo é muito importante porque quando a gente anda por fé, isso traz em nós, irmão, cada dia mais um fortalecimento espiritual, porque nós passamos a acreditar no que o Espírito Santo de Deus fala, passamos a acreditar no que está escrito, passamos a acreditar nos momentos de oração, momento de comunhão. Então, quando você anda por fé, você anda nesse sentido, você passa a acreditar mais no que Deus está falando com você. Então, mas vamos lá agora para o capítulo 4, versículo 18, que fala isso, né? Você vai virar a página, você vai estar vendo isso aí. Diz assim, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se vê, não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então você percebe aí que Paulo mais uma vez está chamando a gente para algo espiritual, para algo imaginário, mas que existe para mim e para você a partir do momento que nós continuamos crendo que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Então nós vendo esses textos, nós iremos falar que como vencer esses sentimentos negativos. Então podemos olhar as circunstâncias, né, do ponto de vista de Deus, olhando do ponto de vista bíblico, olhando do ponto de vista espiritual, né? Podemos ver como, vamos dizer assim, como Josué e Caleb, que viram a possibilidade de vencer os inimigos e tomar a terra prometida. Já as demais pessoas, os demais espias, eles não. Eles viram somente o gigante. Eles olharam para o gigante, mas não olharam diretamente para a terra. Apesar de eles dizer que realmente a terra é boa, mas é impossível a gente vencer aqueles inimigos. Mas só que não era eles que iam vencer. Quem ia vencer era quem? Era Deus. Deus é quem iria estar na batalha, tá certo? Então veja bem, outra batalha interessante, outro ponto interessante do sentimento, um sentimento negativo e um sentimento positivo, é Davi e Golias. Os israelitas viram que Golias era grande demais para se enfrentar. Davi viu que a testa do gigante era grande demais para errar uma pedra. Ou seja, enquanto as pessoas olhavam a parte negativa, Davi olhava a parte positiva, encontrar o ponto positivo nesse sentido. Então, por isso que nós lemos esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e 1 Coríntios 4, 18, que muitos cristãos se preocupam demais com seus sentimentos e exageram na importância dele, ou seja, nós focamos demasiadamente no problema e esquecemos que Deus pode resolver o problema desde que o quê? Você continue crendo, continue acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ler Efésios. Agora vamos lá para Efésios
capítulo 6, versículo 13. Vamos lá, Efésios. Vamos ver aqui, Efésios 6, capítulo 6, versículo 13. 6, 13. Vamos pegar aqui. Vamos lá? Pegou aí? Então vamos embora. E assim, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Irmão, o dia mau vai vir? Vem. Mas nós temos que estar firmes nesse propósito, tá certo? Então você percebe o seguinte, o Efésios fala do dia mau. E qual o dia mau, irmãos? Sabemos que temos que andar pela fé e não pelos sentimentos. Mas é muito comum voltar aos hábitos e tomar decisões e julgar nossos valores pessoais, a nossa espiritualidade baseada no que estamos sentindo, tá certo? Até que ponto, irmãos, nossas emoções são importantes? Não precisamos parar para pensar, tá certo? Até que ponto as nossas emoções negativas estão influenciando na minha e na sua vida? Para se ter uma resposta correta, precisamos descobrir o ponto de vista de Deus, biblicamente. Então, creio que Deus se preocupa com nossos sentimentos, mas muito mais com as nossas ações, pensamentos e palavras. Não encontramos na palavra de Deus, irmãos, nada como devo me sentir. Os ensinamentos são claros sobre como devo me comportar, como devo pensar, tá certo? Como devo falar. A razão disso é que Deus sabe que de nada adiantaria ordenar como um homem deve se sentir, já que Ele nos criou incapaz de obedecer esse tipo de ordem. Não há como decidirmos como vamos nos sentir. Certas coisas, irmão, que podemos decidir com a ajuda de Deus, o que fazer, o que pensar, o que dizer. Isso aí nós podemos através de quê? Através do Espírito Santo. Deus nos dotou com essa capacidade de usar a nossa vontade para fazer nossas escolhas. Mas não existe escolha ou decisão que possa produzir as emoções que gostaríamos de sentir. Podemos até decidir, irmãos, o que fazer, o que pensar, o que dizer. Os sentimentos, irmãos, são controlados ou consequências dos nossos pensamentos ou palavras que dirigimos a nós mesmos. Mas lá na frente, irmãos, lá na frente a gente vai poder falar mais sobre a respeito desse assunto, tá certo? O importante, irmãos, é que você entenda o seguinte, que o inimigo de nossas almas, ele quer que nós sejamos o quê? Negativo. A negatividade, irmãos, é o ponto principal do nosso inimigo. Então, veja bem, por desígnio de Deus, os nossos sentimentos, ou seja, nossas emoções, são reações involuntárias aos pensamentos que ocupam nossa mente e as palavras que nos afloram aos lábios, principalmente as que dirigimos a nós mesmos. O controle das emoções depende diretamente do controle de nossos pensamentos e palavras. De certa forma, os nossos sentimentos são semelhantes aos nossos sonhos e projetos, ou seja, são provocados por nossos pensamentos, porém não são racionais ou confiáveis. Como os sonhos, nossos sentimentos revelam muita coisa a nosso respeito, pois espelham o nosso subconsciente. No entanto, não devemos confiar neles para orientar nossas decisões e nem valorizarmos demasiadamente, pois podemos correr o risco de perder a objetividade, caindo no mundo de introspecção do misticismo. É outro perigo. Meu irmão, você percebeu que nós estamos falando aqui de algo muito importante? É como vencer os sentimentos negativos. Nós precisamos vencer esse sentimento. Podemos sim vencer através da palavra, meu irmão. Podemos fazer isso. Podemos sim. Eu sei que existe perigo para isso, mas quando nós criamos, Senhor Deus, dentro do nosso coração, o desejo de fazer a vontade de Deus, nós começamos a impedir pensamentos negativos. Lógico, nem tudo nós poderemos impedir, mas no contexto de 10, 8 ou 9, nós conseguiremos impedir se nós deixarmos e dermos lugar
a Deus trabalhar em nossa vida. Então, nesta manhã, esse é o tópico. Então, se você conhece alguém que é negativa, que é a pessoa negativa, então esse vídeo é para ela. Então, vem comigo, vem aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, continuamos trabalhando, ajudando as pessoas, para que as pessoas possam entender que a Bíblia, ela tem resposta para tudo, ela tem resposta para aquilo que você está buscando. A palavra de Deus tem resposta para a sua situação, tá certo? Então, até amanhã, em nome de Jesus, Deus abençoe.